Começamos agora mais um Café com Autoridade. E hoje temos a grata satisfação de estar recebendo em nossos estúdios Valéria Caldeira Zibini. Ela é psicóloga da Vara de Infância e Juventude da comarca de Osasco. Valéria, prazer recebê-la aqui em nossos estúdios. Prazer é todo meu, Amaral. Obrigada pelo convite. Me fala um pouquinho sobre a função de uma psicóloga dentro de uma vara de infância. É uma vara de infância da juventude da comarca de Osasco. O nome é um pouco extenso, mas é isso mesmo, né? Então, os técnicos da vara da infância, na verdade, a gente é funcionário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né? Está lotada na vara da infância de Osasco. E na vara da infância, nós temos um setor técnico, que é composto por psicólogos e assistentes sociais. Ok. Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que todos os processos que envolvam criança, né, tanto qualquer tipo de situação que envolva uma criança, que precise de uma decisão judicial, né, precisa antes ter uma avaliação psicossocial. Okay. Né? Então, é uma equipe multidisciplinar, com essas duas disciplinas, né, que faz a avaliação. A assistente faz a parte dela, a avaliação social, e a gente, né, a parte da psicologia, a gente faz a avaliação psicológica. A gente avalia as crianças. É, né? como se fosse um laudo técnico. É um laudo técnico. Não querendo colocar a criança como um produto, mas não. no fundo é um laudo técnico. Mas chama laudo técnico. Isso. Vai balizar o juiz a tomar uma decisão sobre a conduta, comportamento e futuro de uma criança. Nós, no caso, somos peritas, né, funcionários do juiz, a gente trabalha diretamente para o juiz nos processos em que demanda essa avaliação. Né? Então, o juiz determina uma avaliação psicossocial e nós realizamos esse trabalho. A avaliação consiste de contato com a criança, né? com as partes envolvidas, na verdade, a gente fala. Vocês estão ligadas também à determinação, à decisão jurídica sobre, em caso de separação de pais, com quem a criança tem melhores condições de ficar? Sim. Nós vínhamos trabalhando com isso. Trabalhei bastante tempo com a vara da família, né? Vara civil, vara da família, em processos de disputa de guarda, né? Regulamentação de visita. Né? A gente atendia assim os pais e as crianças para ajudar o juiz a decidir qual era a melhor situação, como fazer essa... Deve haver uma complexidade grande numa situação como essa, porque além de você, como perita, como técnica, ter que ajudar o juiz a tomar a melhor decisão, você não pode influenciar para fomentar o litígio, né? Exatamente. Para não fazer, porque a criança acabaria sofrendo ainda mais. O que a gente pensa, na verdade, qual é o benefício para a criança. Né? O nosso foco é a criança e o adolescente. Então, qual é o benefício que seria melhor para ela, em que situação, né? Ficar com o pai, ficar com a mãe, qual o regime de visita, né? Só que hoje em dia, particularmente, eu não estou mais trabalhando na vara da família. Você está mais focada à infância. Isso, e focada nos processos basicamente de adoção. Adoção. Basicamente adoção. Muito interessante. Me fala um pouco sobre a adoção. A partir de que momento uma criança pode ser adotada? Ou melhor, me dá um panorama ou um caso que você conheça, contando desde o momento em que a criança esteve à disposição para adoção. Sim. Então, uma criança, para ser adotada, ela precisa, do ponto de vista jurídico, né, precisa estar, os pais biológicos têm que estar destituídos do poder familiar. Né? Então, quando existe alguma situação que envolve uma criança, né, a gente vai fazer uma avaliação psicológica e social, né, para ver se essa criança tem condição de retornar para a família. Da família biológica. E caso ela não tenha condição de voltar para a família biológica, né? E isso, eu estou falando não só a família nuclear, pai e mãe, mas a família extensa, né? Porque a gente faz todo esse caminho. Primeiro... Ela é mais abrangente, é no contexto em que aquela criança, que aquele ser humano foi inserido, estava encaixado. Essa destituição, ela pode ser jurídica e espontânea? Tem pais que abrem mão por situação, seja lá qual for? Aí é mais rápido? Se o pai abre mão... É mais rápido, o processo é mais rápido. E é interessante essa sua pergunta, né, Amaral, porque algumas mães, eu já vi várias situações de mães com muitas dificuldades, que não vão conseguir criar os seus filhos, mas que têm medo de ir até a justiça, de ir ao fórum e de dizer dessa condição de não poder, né, cuidar. E eu quero até deixar claro aqui, para esclarecer que
a gente trabalha isso com muito respeito, né? A gente entende que tem mães que não têm condições, que têm situações muito complicadas, que não vão, né? Que por algum motivo não se ligaram afetivamente a essa criança, né? Por N questões, e que a gente vai respeitar isso. O juiz respeita muito isso, né? Porque é uma entrega consciente, a gente fala. Por uma questão, né, de esclarecimento, até é muito mais digno, é muito mais honroso a mãe que abre mão do seu filho legalmente do que quando comete-se, isto não é pouco comum, barbárias, né? Isso. Ou no desespero entregar para um ou para outro, ou deixar, né, à mercê em situação de abandono. Própria sorte. É bem complicado. Então eu acho assim que as pessoas não precisam se sentir diminuídas ou com medo ou com receio de algum tipo de punição. Muitas mães têm isso. Tem medo de que vão ser punidas porque elas estão abrindo mão dos seus filhos. E não é crime, né? A mãe tem esse direito, tem essa possibilidade. Né? Isso é tratado com muito respeito lá no fórum, tanto pelo setor técnico, nós, assistentes sociais, psicólogos, como pelo juiz, né, que faz audiência com a mãe, que conversa, que entende a situação e que vê que essa mãe está fazendo uma entrega consciente, né, entregando a criança para que ela tenha uma chance melhor, uma vida melhor, uma condição melhor. Continuando nesse nosso desenho de cenário, a mãe, por um motivo ou outro, abriu mão da criança e entregou a uma instituição. Entregou, na verdade, abre mão, o juiz coloca essa criança numa instituição de acolhimento. Então, mas num primeiro instante... Temporariamente. A mãe vai com o bebê até o fórum, assim, de regra? Olha, situações de bebê recém-nascido que a gente tem é o seguinte, às vezes no hospital, na maternidade... Já dá maternidade. A mãe já manifesta esse desejo, ou as pessoas que estão cuidando dessa mãe percebem que ela, por algum motivo, não está se vinculando a esse bebê. Não está pronta para ser mãe naquele instante. Alguma coisa acontece ali que não está tendo esse vínculo, né? Muitas vezes o hospital entra em contato com a gente vai conversar com essa mãe, tentar entender o que está acontecendo, ver se ela não tem condição, será que tem algum familiar que tenha condição de assumir essa criança? Entendi. Né? Quer dizer, a gente vai em busca da família de origem, a família extensa. A primeira tentativa é a reconciliação. Em linhas gerais é. E não tendo condição, né? Às vezes assim, por exemplo, a criança está de alta, né? E não vai sair com a mãe porque a mãe já mostrou que não tem condição. Então, o juiz acolhe essa criança numa instituição, né? Temporariamente, e nós rapidamente vamos em busca de parentes, de outras pessoas, né? Não tendo condição, né, e a mãe abrindo mão também do poder familiar, já é mais rápido para, eventualmente, poder colocá-la numa família substituta. Né? Aí, dando sequência, a mãe se destituiu do pátrio poder, é assim? Poder familiar. Do poder familiar. Esta criança foi entregue aos cuidados de uma instituição, e aí alguém... Ao visitar essa instituição, se vê interessado por esta criança. Não, então... Não é assim o processo? Não, porque o que acontece? Nós temos no fórum, lá em Osasco, e tem um cadastro nacional de adoção. Né? Temos casais já previamente avaliados, trabalhados, que estão aguardando uma criança. Então, quando existe a situação da criança estar resolvida do ponto de vista jurídico, né? O juiz determina que nós verifiquemos um casal no nosso cadastro. Né? Ou um pretendente. Então, a gente vai no nosso cadastro, que a gente tem de casais que estão aguardando, né, nessa fila, né? E para verificar o casal, né, o primeiro da fila, que tem um perfil que tem a ver com essa criança. Existe um confronto de informações, então não é uma escolha visual. Isso, não. Porque isso é o que a gente traz um pouco por conta de filmes, alguma coisa. Sim. Ou como você vai escolher o seu cachorrinho no pet shop. Então. Gostei deste. Não tem, porque isso seria um critério muito desumano até, né? Isso, de você ir lá escolher uma criança, né? E até porque, veja, se você entra numa instituição, vai visitar. Lá você tem crianças que estão destituídas, outras não estão destituídas, ainda estão em processo. Algumas estão com aproximação para voltar à sua família de origem. Outras têm irmãos. Então você se apaixona por uma criança, lindinha, 2 aninhos. Afetividade. E quando você vai ver essa criança, tem um irmão de 4, um de 6, um de 9, e você não vai adotar todos? Sim. Não tem condição. Então, Então é muito
complicado a gente expor os casais a isso e expor as crianças a isso. Sim. Né? Então, isso a gente não faz. Então, o que a gente faz? A gente procura um casal para a nossa criança, para aquela criança que está disponível para adoção. Com um amparo técnico, um amparo psicológico, vocês tabulam esses casais já foram previamente avaliados, né? Que é o trabalho que eu tenho feito mais frequentemente lá. Apenas casais podem adotar crianças? Não. Pessoas solteiras, casais homoafetivos, a gente tem uma gama aí de possibilidades. Qual a idade mínima de um maior, acredito que tenha que ser maior, qual a idade mínima para que uma pessoa possa adotar uma criança? 18 anos. A partir dos 18 anos uma pessoa já pode. Com uma ressalva importante, ela tem que ter uma diferença de 16 anos entre o adotante e o adotado. Ah, tá. Então uma pessoa de 18 anos pode adotar uma criança de até 2 anos. Isso. Mas eu acredito que seja pouco comum. Pouco comum. Sim, porque muito pouco comum. É uma fase muito ainda... pouco. Eu acho que biologicamente, psicologicamente, 18 anos ainda não deveríamos estar preparados. Ainda estamos, a criança de 18 anos. É um jovem adulto, né? Que ainda está iniciando a fase adulta, né? Um processo escolar, ainda está se formando. Eu acredito que isso não seja comum. Não é comum, não. Mas você falou que os casais homoafetivos, você quer dizer homossexuais. Isso. Quando há um casal de 2 homens que eles conjugam, eles são cônjuges um do outro, eles podem legalmente adotar uma criança. Pode. E no seu entendimento, esta criança, ao crescer com 2 pais, é assim que se trata? Sim. Ao crescer no caso, sim. Com 2 pais, ele vai ter um desenvolvimento. Os estudos psicológicos apontam isso como uma coisa tranquila, normal? Então, eu acho assim, é uma experiência nova. Né? A gente tem recente, pouco tempo, né, de experiência nessa parte. E o que eu entendo, né, é que assim, a pessoa que é homossexual, ela não veio de um casal homossexual, né? Ela nasceu de um casal heterossexual, né? Até hoje não tem histórico. Não é? A gente não tem isso, né? Valéria, que houve um caso recente agora que houve o casal de 2 pais, eles fizeram... E aí começa a complexidade da coisa, mas eles alugaram barrigas de aluguel e parece que semearam, colocaram o sêmen de um deles. Sim, eu vi essa história, muito interessante, muito interessante. Bacana. Mas falando da adoção, né, vamos ver. Eles derivam de um casal heterossexual. O que eu entendo, né? Que o que a criança precisa é ter pessoas na vida dela que exerçam função materna e função paterna. Independente do sexo dessas pessoas, né? O que eu tenho visto na avaliação dos casais homoafetivos é que, inevitavelmente, um vai assumir mais a função materna e o outro vai assumir a função paterna, independente de serem um casal homoafetivo feminino ou um casal homoafetivo masculino. A divisão de Essas tarefas... funções acontecem ali na relação com a criança. Então, isso é importantíssimo. E eu acho que, como sempre, em toda situação que leve à questão da adoção, independente de ser o casal homoafetivo ou heterossexual, ou ser uma adoção por uma pessoa solteira, né? Eu acho que a questão depende como o adulto trata a questão, né? A criança vai estar mais tranquila ou não. Depende de como a pessoa trata o amor, né? Porque independente de qualquer coisa, acho que em havendo o amor... Por isso, Amaral, que a avaliação das pessoas, dos pretendentes, né? É de suma importância. De suma importância. Por quê? O que a gente vai avaliar? Qual é a motivação para essa pessoa adotar? Por que ela quer adotar? Né? Qual é o sentido dessa criança na vida dessa pessoa? Né? Como que ela entra na vida desse casal? Sim. Vamos pensar, pode ser um casal hétero ou não. Né? Como que ela entra? Né? A serviço de que está essa adoção? Valéria, eu vou pedir licença para você, nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já, não saia daí. Pois não. Esse é o João Barbeiro, um verdadeiro perigo ao volante. Não respeita nada nem ninguém. Não dá sinal, não dá preferência e não dá atenção alguma à sinalização. João Barbeiro se acha espertinho e sempre quer se dar bem. Mas quando avança o sinal, acaba se dando mal. Seu Barbeiro! No trânsito, não seja como João Barbeiro. Respeite as leis, os pedestres e seja consciente. Cada um com os seus problemas. E o CVV
Para escutar os de todo mundo, ligue 141 ou acesse o site cvv.org.br e encontre apoio emocional. CVV, a linha da vida. Ajude a Polícia Militar a ajudar você. Ao ir com seu filho a lugares de grande movimento, coloque no bolso de seu filho um papel com o nome e endereço. Sempre segure a mão do seu filho. Polícia Militar. A segurança que você vê. De volta com o Café com a Autoridade, hoje aprendendo um pouco, conhecendo um pouco de uma coisa bastante polêmica, bastante preconceito, bastantes medos que rolam em torno da questão da adoção. É isso mesmo? Tem muitos preconceitos, tem muitos mitos sobre a questão da adoção, Valéria? Eu acho que ainda um pouco, né? Acho que, sabe, Amaral, acho que a coisa está melhorando, acho que a gente está evoluindo bastante, né? Porque as pessoas estão entendendo um pouco melhor a adoção, entendendo o sentido disso. Como eu falava antes do intervalo, a avaliação é de suma importância, porque ela não só é um momento de avaliar o casal, mas principalmente de preparar, né? Hoje a lei diz que o casal, ou a pretendente, ou o casal que vai adotar, precisa ser avaliado do ponto de vista social e psicológico, mas principalmente também preparado, né? Então, a nossa avaliação busca preparar o casal. E né? tem algum quesito mínimo no sentido econômico? Não. Tem que haver uma estabilidade. Alguma... Mas não é nada eliminatório. Não existe uma questão de piso, né, do quanto a pessoa tem. Não, isso não. Só assim, a gente, óbvio que assistente social, na parte social, vai verificar, né? Elas fazem visita domiciliar, verificam o ambiente onde essa criança vai estar. Uma coisa bem de leigo mesmo. Existe uma busca sobre antecedentes criminais dos pretendentes? Existe, sim. Isso é eliminatório? Não, isso existe. Na verdade, nunca tive nenhuma questão muito problemática em relação a isso. Mas existe sim, no processo de cadastro de adoção. Tem que ter um bom histórico, né? É pedido os antecedentes, tudo isso é verificado. Tem também, porque assim, o casal tem que entrar com alguns documentos, né? Dentre eles, atestado de idoneidade, né? Coisas assim, para ver assim, mínimo... Um bom caráter, né? A gente tem que saber para quem vamos entregar uma criança. E após a adoção, uma vez concretizada a adoção, houve o casamento de informações, concretizou-se. Vai num cartório e lavra-se o nome deste menor para esses adotores. Então, é interessante a pergunta. Toda adoção começa com uma guarda, né? Então, assim, quando a criança vai ser entregue a esse casal... feita uma aproximação da criança com o casal, uma adaptação. Tem um acompanhamento. Tem o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. A gente falando, por exemplo, vamos falar agora da adoção tardia, né? Uma adoção com a criança um pouquinho mais velha. O que você chama de um pouquinho mais velha? 3, 4, 5 anos já é... A criança já se conhece como gente. Exatamente. Né? Então, essa é feita... A gente trabalha nisso também com muita cautela, uma aproximação da criança com o casal. O casal inicia visitas à criança, né? Retira para um passeio, para um pernoite. E aí, quando a gente vai observando que está tudo, né, tá indo bem, essa aproximação... É um namoro, né? Isso. Vai namorando. Isso. Aí inicia-se o que a gente chama do período de convivência, né? Também previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Esse período a gente acompanha. Né? Esse período inicia com o quê? Com uma guarda. O casal, o pretendente, recebe a guarda da criança, assinada pelo juiz, documento, né? Esse casal já pode até dar entrada, por exemplo, em convênio médico, essas coisas já dá direito com a guarda. Né? E por quê? Aquilo que a gente falou anteriormente, a pessoa não pode estar com uma criança em casa irregularmente, sem um documento. Né? Uma criança em nome de outra pessoa, porque essa criança necessariamente foi registrada em nome de alguém, da mãe biológica, ou da mãe do pai, ou só da mãe, né? Então, eu não posso ter em casa uma criança que está registrada em nome de outra pessoa que não sou eu. Né? Enquanto isso, tem uma guarda. Num caso assim, o meu vizinho não está tendo condições de cuidar dos filhos dele, falava-se muito isso, né? Vou te dar para fulano, vou te dar para o tio.
filho de criação. E muitas vezes deu certo, muitas vezes até a criança volta de novo para o seio, mas na prática isto é uma ilegalidade. A criança a gente chama que está em situação irregular. Né? A guarda, isso pode acontecer com qualquer pessoa. A pessoa está sem condições de ficar com a criança, vai deixá-la por 1, 2 meses com alguém. Essa pessoa vai pegar a guarda por esse período. Tem que ter uma documentação. É importantíssimo. Se essa criança tem um problema médico, né, uma emergência, tem que correr no pronto-socorro, como que você vai dar entrada né, dessa criança, né, que não está no seu nome? Você tem que fazer uma viagem rápida, pegar um ônibus, né? Te param lá e a criança... você não é a mãe dessa criança, você não é o pai. Como é que é isso? Não tem um amparo legal, jurídico. Exatamente. Então tem que ter uma guarda. O termo de guarda é um documento assinado pelo juiz que tem validade. Né? A guarda sai com a validade, 90 dias. É um provisório, é uma maternidade, paternidade provisória, isso, é um documento, período de adaptação. E só depois disso, então, que se regulamenta. Isso. Nesse período de guarda, a gente acompanha, né? Acompanhamos a adaptação da criança, nesse que a gente chama de período de convivência. No final desse período de convivência, a gente emite um laudo para o juiz, né? Laudo psicológico, laudo social, dizendo que está tudo bem, que está indo bem. Ou não. Né? Ou não. Que acho que não deve ser muito comum. Pode acontecer. Acontece. Pode acontecer e a adoção não vai para frente. Né? Essa criança volta para o acolhimento. Aí deve ser bastante complicado emocionalmente. Houve a afetividade de uma ou outra parte. Às vezes acontece isso. Quando não vinga a adoção, deve ser Mas esse período de convivência é justamente para isso. Né? Para realmente ver se houve uma empatia, se houve uma adaptação dessa criança com esse casal e do casal para com a criança. Então, serve para isso esse período. Né? E vencido esse período da temporário, provisório, aí sim os requerentes recebem um documento autorizando eles irem ao cartório, né, lavrar uma nova certidão. Pode mudar o nome? De nascimento. Pode mudar o nome. E aí... A gente só trabalha... dependendo da idade da criança, a gente não aconselha mudar o primeiro nome. Né? Se a criança é mais velha, já tem uma formação de identidade com aquele nome, como é que fica mudar o primeiro nome? E a partir daí ela passa a ter todos os direitos iguaizinhos. De herança, de iguais. É filho para sempre. E aí tudo certo. E antigamente, né, saía que a criança era adotada. Saía uma discriminação. Antigamente, no Código de Menores. Agora, com o Estatuto, há muito tempo, não. Não sai mais nada. É uma certidão igual a qualquer outra. Valeria a questão de educação. O pai, o casal, tem 2 filhos próprios, já 2 filhos biológicos. Num determinado momento, adota uma terceira criança, por algum motivo. Estou fazendo aqui um desenho de cenário. Existe muito isso. A tratativa tende a ser normal ou inconscientemente os pais diferenciam em algum momento? Por isso que a gente trabalha bastante com esse casal, prepara bastante, procura entender e a dinâmica de como a coisa está acontecendo no período de convivência, né? Porque a ideia é de que não haja diferença. Né? É lógico que a gente tem que levar em conta que essa criança tem uma história prévia, né? Tem uma história geralmente muitas vezes de rejeição, às vezes alguns maus tratos, algumas situações, né? Que isso o casal, os requerentes, os pais, a nova família precisa levar em conta. Sim, né? E se preparar para tal. Exatamente, né? Porque é a história da criança, né? Faz parte da história dela, não pode ser negada, né? Mas pode ser trabalhada, pode ser reconstruída, né? Pode ser reconversada. Você tem que trabalhar a família toda, né? Sim, Você tem que trabalhar também os irmãos. Lógico. Quando um casal já tem filhos biológicos, a gente vai fazer essa avaliação do cadastro de adoção, a gente chama as crianças, os filhos biológicos. Tem uma interatividade global. Porque a opção de adoção tem que ser da família. Tem que ser da família. Né? Não pode assim, os pais querem adotar, mas as crianças não querem outro irmão? Como é que vai ser a aceitação dessa criança? Ou não tem consciência do que isso vem a significar, não está entendendo direito do que é. E aí você tem... Até quando são filhos adultos, a gente já chama também, na medida do possível, né? A menos que não possa vir, mas normalmente a gente conversa, faz também uma entrevista com eles para saber assim, qual é, né? Essa ideia dos seus pais de adotar uma criança, né? Mais um filho na família de vocês, como é que é isso? Eu não sei se a sua área ela está mais voltada especificamente à criança, aos pretendentes, ou se você vai ter informações para me dar a respeito das crianças que passam o período nessa instituição e não são adotadas. Eles têm um prazo para ficar nesta instituição? Como que funciona isso? Sim. Não, hoje, o acolhimento institucional que a lei prevê é de até no máximo 2 anos, né?
Mas 2 anos de idade? Não, 2 anos de permanência, né? Mas assim, o juiz precisa justificar, né? O fórum, de alguma maneira, as avaliações precisam justificar do porquê que essa criança ainda continua lá. Na verdade, a ideia é assim, que ela fique 6 meses no máximo, prorrogáveis, quando necessário, né? E para uma adoção acontecer também vai depender aquilo que eu te falei no começo, do processo de destituição do poder familiar. Que né? às vezes é o que mais, às vezes é o que mais demora. Às vezes demora um pouco, né? Porque no caso, os pais, os familiares têm direito de contestar, às vezes contestam. Os pais biológicos, mesmo depois da destituição? Não, durante a destituição. Durante a destituição. E durante a ocorrência desse processo, né, eles podem se manifestar, né, e se, digamos, defender ou ser contrários, entrar com contraditório, né, dessa decisão judicial. Valéria, como fica tudo consumado, tudo certinho, já saiu o registro dessa criança e o pai biológico se arrepende, busca a família? Não dá mais. Mas existe isto? Assim, depois de destituído, não tem como. Mas na prática, você vivencia um caso como esse? Já vivenciou um caso? Eu já vivenciei durante a adoção, antes do final do processo, já vivenciei, né? E às vezes dá até um litígio, porque o processo ainda não terminou. Tá. Né? Isso se vê muito em novela, né? A gente tem muitos desses casos assim, mas a vida imita a arte, e eu acho que as coisas, ou a arte imita a vida, não sei quem é quem, mas deve ser também uma situação bastante desagradável, né? Num determinado momento, complicado. A criança se vê rejeitada de certa forma e depois vê os pais de 2 lados litigando, brigando em função do... É muito prejudicial para a criança, muito. Acho que mesmo... Uma sensação de muita insegurança, né? Porque ela se vê, em tese, segura na família substituta, né? E sente, no caso, uma ameaça. Né? Verdade. De perder o que já foi conquistado, de perder esses vínculos. Muito complicado. Valéria, o nosso programa já se aproxima do seu final. Eu deixo as câmeras à sua disposição. Obrigada. Eu queria agradecer, né? Primeiramente agradecer o convite, né? A oportunidade. Eu acho que falar de adoção é sempre um assunto intrigante, né? Um assunto interessante. Você falou inicialmente de preconceitos, existem alguns ainda, né? É muito interessante, os casais comentam muito que as pessoas, quando sabem que vão adotar, falam: nossa, como você é uma pessoa maravilhosa, né? Uma pessoa assim, tão altruísta, você vai pegar uma criança que não é biologicamente sua. Nossa, né? No meu entendimento, pelo contrário. Então, é aí que engrandece mais ainda. Então, mas aí que tá. O que a gente costuma conversar com os casais é isso. Eles se sentem assim, não, na verdade a gente quer realizar um desejo nosso de paternidade, de maternidade. Né? Então, eu acho, e cada vez mais eu acredito nisso, que o motivo genuíno para se adotar uma criança é único e exclusivamente o desejo de ser pai e mãe. Não tem outro. Né? Criança não segura casamento, nada disso. Nem filho biológico nenhuma outra situação me faz pensar que seja um motivo lícito para uma adoção, né? Única e exclusivamente o forte desejo do casal de ser pai e mãe, né? Que vai de encontro à necessidade da criança de ter pais afetivos para poder se desenvolver bem, né? Ter garantido o seu direito de permanência numa família. O que eu entendi que a doutora falou é que o motivo maior da adoção é a doação. Isso mesmo. Tenham todos uma ótima semana. O Café com Autoridade vai ficando por aqui. Muito obrigada.